Eu nasci numa cidadezinha da Noroeste chamada Promissão. E naquele tempo era uma colôniazinha de japoneses. Por que nós nascemos lá? Porque meu pai era professor. E professor a vida toda, a vida inteira meu pai foi professor. E ele estava lá dirigindo um grupo escolar, casou-se lá e eu nasci lá. Minha irmã também nasceu lá. Aliás, uma notícia muito triste, esta semana passada, minha irmã que morava aqui do lado, 94 anos, faleceu. E de lá, nós viemos vindo aqui para o centro porque a minha irmã, ela contraiu poliomielite e meu pai pegou a mudança toda dele lá e conseguiu vindo para cá. E veio para a Rocinha, que hoje como é que se chama? Vinhedo. Depois para Jundiaí. E a essa altura, na carreira dele, ele saiu do ensino básico e passou para o ensino profissional. O governo do estado dividiu a Secretaria de Educação e criou uma secretaria com o ensino profissional. E a primeira escola de ensino profissional criada foi em Jundiaí. E meu pai foi nomeado lá. E de lá de Jundiaí nós viemos para Campinas. Isso em 1941. Por que ele veio para Campinas? Porque da escola do estado, ele passou para o Senai. O Senai estava sendo organizado naquele tempo e a base técnica do Senai era dirigido pelo engenheiro Roberto Manges. E meu pai foi um dos primeiros assistentes dele na implantação de escolas Senai. E eu, com meus 13, 14 anos, já fui o primeiro aluno da escola Senai dele e já virei torneiro mecânico. Vindo para Campinas, o colégio era o Colégio Culto à Ciência. Aí fiz todo o Culto à Ciência. O último ano foi o colégio, em 1947. E eu e mais 3 colegas fomos para São Paulo fazer vestibular na Poli. E mais 5 anos lá na Poli, em 1952, eu saí engenheiro civil. E a minha primeira atividade de engenharia foi no Departamento de Estrada de Rodagem do Estado de São Paulo, que naquele tempo estava regimentando engenheiros para expansões. Aí fui para o interior, fiquei 2 anos em Pirassununga como engenheiro lá tocando a pavimentação do trecho da Anhanguera que ia de Limeira para frente, que não era asfaltada ainda, então havia necessidade de reconstruir bueiros, etc, pontes e tal. E lá eu fiquei 2 anos. Aí o Jânio Quadros resolveu usar a vassoura. Você lembra que ele tinha uma campanha, vassoura? E todos aqueles funcionários que ele tinha admitido chamava-se a classe de funcionários PO, para obras. Ele mandou demitir. Aí me demitiram e eu fiquei sem emprego aqui em Campinas. Fui trabalhar na engenharia da prefeitura. Fiquei muito tempo na prefeitura, até o governo Rui Novaes. Eu exerci algum período a Secretaria de Obras da Prefeitura de Campinas. E da Prefeitura de Campinas, um colega meu que junto comigo tinha sido demitido do DR, me telefona e diz: "Ô senhor, o DR está fazendo concursos, você não quer voltar para lá?" Eu disse: "Opa, vamos." Aí fomos para lá fazer o concurso do DR, passei em primeiro lugar. Opa, lá fui eu pro DR. E no DR eles foram me alçando de postos até eu chegar à chefia do gabinete do secretário de Transportes. Fiquei lá uns 4 anos, mais de um pouco de 4 anos, e não saía de Campinas. Eu viajava todo dia, saía de madrugada na Litorina, ficava o dia todo lá, despachando com o secretário, com a Secretaria de Transportes naquele tempo. Tinha o DR, o Departamento de Aeroportos, o Departamento Ferroviário e o Departamento de Portos. E eu ficava lá tomando conta daquele negócio todo. Entrou Paulo Maluf, a coisa mudou de figura lá, o superintendente o secretário mudou, eu voltei para o DR lá na superintendência, e o superintendente indispôs-se com o Paulo Maluf e pedimos demissão de tudo. Aí saí do DR de uma vez
e vim para Campinas trabalhar na Lix da Cunha. Trabalhei 28 anos na Lix da Cunha como diretor técnico. O meu contato com a FEAC foi muito interessante, porque nós tínhamos... Meu pai, com esta vocação dele de professor, ele tinha muito apreço pelo tratamento dos jovens. E ele tinha tido muito boas experiências com a Associação Cristã de Moços. E Campinas não tinha Associação Cristã de Moços. Então ele resolveu iniciar um movimento aqui para implantar a Associação Cristã de Moços e arranjou alguns companheiros, e um dos companheiros era um dos antigos fundadores da FEAC. E nessa fase em que eu trabalhei na Secretaria de Transportes, eu fui muitas vezes aos Estados Unidos tratar de assunto do governo do estado, e este amigo do meu pai soube que eu tinha voltado dos Estados Unidos há pouco tempo. Ele disse: eu preciso de você, porque você conhece inglês? Digo: eu arranho um pouco. Então você tem que ir comigo, porque nós estamos numa campanha na FEAC, nós ganhamos a fazenda, mas agora é só despesa, nós não temos receita, e eu estou numa campanha para conversar com as entidades, e agora eu descobri que os gerentes das empresas americanas aqui, eles se reúnem mensalmente lá no clube de golfe para conversar e tal, e eu pedi uma audiência com eles, e eu queria ir lá e levar você lá. Eu disse: tudo bem, vamos. Aí fui para lá e fiquei muito entusiasmado com a ideia da FEAC, porque aí ele me deu todo o roteiro de como a gente descreveria as ações da FEAC naquele tempo, de atender a todas as entidades de Campinas com o fornecimento de auxílio técnico, e para melhorar a arrecadação. E fizemos aquela reunião, e daí, de certa forma, eu fiquei meio ligado com este meu amigo. Que isso era na década de 70, por aí. Muitos anos depois, já eu acho que na fim da década de 80, quem dirigia a parte patrimonial da FEAC era o Augusto Fernando de Barros Pimentel Filho. E ele estava numa campanha junto à prefeitura para resolver um problema e atender o prefeito Grama, que na ocasião estava sendo intimado pela justiça para desocupar uma área pública que ele precisava tirar de lá famílias, e queria que a SEAC cedesse terreno. E Pimentel então disse: tudo bem, vamos estudar esse assunto. E no fim evoluiu isso em muitas conversas para lá para cá, e Pimentel foi atrás de mim e disse: nossa, você que tem um bom relacionamento com o pessoal lá, você tem tido contato com o pessoal, você vai comigo sempre lá? Eu disse: tudo bem, vamos. Aí comecei a ter mais contato com o Pimentel e as questões lá de imobiliárias. Quando esse projeto ficou concluído lá, que foi um projeto belíssimo, né? O Pimentel me convidou para ficar assistente dele lá na diretoria patrimonial. E desde então eu fiquei lá na FEAC e acompanhei então o desenvolvimento da FEAC, esses sucessos sucessivos, né? Infelizmente a gente fica velho, tem que se aposentar, e eu senti muito, mas me desloquei na impossibilidade de continuar ajudando vocês. Devagarinho eu acompanhei a profissionalização da FEAC, porque quando nós estávamos naquele início, a FEAC ficava na mão, a parte operacional, de pessoas ótimas, mas não tinham a formação técnica com a visão necessária de expansionista, de aplicações de metodologia mais apropriada, até que eu acho que a ideia principal foi do Luiz Norberto, de contratarmos um profissional que assumisse a parte operacional da FEAC. O primeiro que nós contratamos foi o Guazelli. O Guazelli foi uma aquisição fantástica, porque logo ele começou a examinar a qualidade dos serviços que a gente prestava para as entidades e como eles aplicavam o recurso que a FEAC dava. A FEAC dava um recurso uniformemente para todas as entidades, sem ter um auxílio mais efetivo na parte de planejamento, de atendimento, de medida dos resultados, etc. Aí o FEAC devagarinho, o Guazelli devagarinho, ele foi
imaginando uma maneira de regrar essas contribuições da FEAC pela atividade produtiva das entidades. E fizemos um planejamento interessante, até isso foi alvo de um congresso em que o Azelli e eu, nós fomos aos Estados Unidos apresentar esse projeto, e foi uma série de índices que o Azelli imaginou para medir a eficiência e eficácia das entidades e medir o que a FEAC daria de recurso de auxílio. Isso foi interessante. E ele trabalhou também bem na modernização do contrato básico, que foi aquele contrato feito, e naquele tempo nós fizemos o contrato de construção do shopping e tal, e FEAC foi melhorando de receita, né? E com o progresso, depois do Guazelli, nós tivemos o Arnaldo, que continuou a desenvolver as coisas, mas aquela reforma do contrato básico foi a inteligência do Guazelli, que ele também criou ali uns mecanismos mais objetivos e medida das contribuições de um, de outro e tal. E assim continuamos a acompanhar com a atividade dos meus conselhos, a criatividade dos meus conselheiros lá. E lá fomos nós, pela presidência da diretoria e presidência do conselho, a produção básica de progresso foi dos meus companheiros. Aqui adquirimos aquele técnico português que também deu grande avanço, técnica de contribuição às entidades, o que depois o outro Jair, que está aqui, deu sequência e tem tido um resultado fantástico, não só como auxílio às entidades, mas na criatividade de atendimento à comunidade como um todo, né? Minha esposa é de uma família muito antiga em Campinas, da colônia alemã, a família Hüsemann. A família Hüsemann veio para o Brasil antes da febre amarela um pouco. Os primeiros vieram da região da Alemanha que lidava com metalurgia, vieram chamados pelas indústrias que se instalavam em Campinas. Então o velho Heinrich Hüsemann, que está no Cemitério da Saudade, ali no Cemitério da Saudade há uma região que estão sepulturas transladadas de um cemitério antigo que havia em Campinas, perto da estação da ferroviária. Então ali estão túmulos de pessoas muito antigas e que fizeram muito por Campinas. Heinrich teve o filho Heinrich, que é o avô da Yara. Heinrich teve 15 filhos e um dos filhos era o pai da Yara, seu Reinaldo. E do outro lado, o seu Reinaldo, que viveu 101 anos, ele viveu conosco 25 anos. E eu conheci Yara na casa de um antigo chefe meu no DR, que ficou muito meu amigo, de quando em quando, e a senhora dele também muito amiga da minha mãe, de quando em quando havia umas festas de jovens lá na casa dele, e lá encontrei a Yara. E Yara tinha qualidades excepcionais. Aí não aguentei as qualidades dela. Além da beleza dela e dos olhos azuis, a Yara tinha uma jovialidade especial e se tornou, e casei. E depois descobri que ela era pianista, deu permissão para eu namorar a Yara na casa dele, e disse só com uma condição: você pode vir aqui e pode trazer o seu violino, eu quero escutar música. Então nós passamos um ano de namoro na casa do meu sogro, tocando violino e piano. Que foi muito bom, né, Yara? Muito bom. Yara também toca piano até hoje. E o meu violino agora está meio aposentado, porque eu não consigo enxergar mais a partitura. A minha visão, por causa da diabetes, ficou muito restrita. Hoje eu tenho uns 40% de visão só. Mas enfim, Deus é bom e nos preserva. E a nossa família de 2 se transformou em 38. E a cada instante chegam mais bisnetos. 4 filhos. Eu tenho 3 moças e um rapaz. E nós devemos muito à graça de Cristo, que Ele nos deu todo esse benefício.
Por exemplo, eu fui presidente 2 vezes da Associação de Engenheiros de Campinas. Eu fui presidente 2 vezes da Comissão de Planejamento da Prefeitura de Campinas. Fui conselheiro da Associação dos Patrulheiros e fui diretor durante algum tempo, desde a fundação da renovação da Cidade dos Meninos. Então eu trabalhei bastante de graça e em benefício de coisas boas, e especialmente a FEAC. E há muito tempo também eu insistia com a diretoria de separar as superintendências, porque o desenvolvimento do patrimônio ia requerer uma força de trabalho especializada e muito forte. Então é preciso ter uma supervisão que conheça esse mundo e se desvie dos malfeitos. É um trabalho conjunto do pessoal e nós tivemos sempre um conjunto de gente de primeira linha.